seja bem-vindo. Uma profissão que trabalha com 3 níveis de saúde: prevenção, intervenção e reabilitação física ou mental. Aqui em Pelotas, a faculdade é nova e só existe uma universidade no município que ofereça esse curso. Já descobriu sobre o que eu estou falando? Vamos assistir juntos, então, a um vídeo para você conhecer um pouco mais dessa profissão que torna a nossa vida melhor, que nos dá maior qualidade de vida. We all have life goals, things we need and want to do. Sometimes, things get in the way of our goals. Life events can make our goals seem impossible. I love gardening, but it's difficult because I have arthritis. I want to drive my car, but I couldn't after my stroke. I need to find a job, but it's been challenging since being diagnosed with schizophrenia. I want to make new friends, but it's hard because I have autism. I need to get dressed in the morning, but I just had a hip replacement and can't bend forward. I have difficulty managing my responsibilities because of my anxiety disorder. I haven't been able to ride my bicycle since I had a brain injury. I need to do my grocery shopping, but it's difficult to remember when I have dementia. It's tough to care for my baby because of my carpal tunnel syndrome. I need to walk my dog, but I have multiple sclerosis. I want to learn the guitar, but my right arm is amputated. I had a spinal cord injury, but I want to live on my own. My occupational therapist helped me to achieve this goal. Occupational therapists help people to find the tools and strategies they need to overcome barriers such as illness and disability and reach their goals. Now I live on my own. I'm learning the guitar. I can walk my dog. I can care for my baby again. I am able to do my grocery shopping on my own. I can ride my new special bike. I am working on managing my responsibilities. Now I can dress myself. I'm making new friends. I'm working with my OT to find the right job for me. My OT helped me to drive again. I have a garden now. Because of occupational therapy, I can! Olha, gente, vocês viram um vídeo ali, já deu para ter uma ideia do que vem a ser a terapia ocupacional. E a gente sempre pesquisa um pouco antes de vir para o programa, não assim tipo, horinhas antes, não. Vem pesquisando até para achar vídeos que sejam legais para ilustrarem o tema do programa. E eu conversava com meus entrevistados, que eu já vou apresentar, que eu tenho a profissão de bombeiro como a mais bonita. Muitos dizem que é um dom, né, que não seria uma profissão. E estudando, pesquisando um pouquinho, né, sobre terapia ocupacional, eu diria que ela é bem parelhinha para mim, assim. Fiquei encantada e acredito que também seja um dom. E é isso que a gente vai conversar com os nossos entrevistados de hoje. Vou começar apresentando a menina, que é a professora Larissa Dallagnol da Silva, terapeuta ocupacional, professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora da terapia ocupacional na Propet, doutora do PET Saúde Mental, coordenadora da terapia ocupacional no programa RMS. O Rodrigo da Silva Vital, terapeuta ocupacional, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu quero saber como é que veio parar aqui. Tá bem. O Fábio Pereira Fouchi, universitário da terapia ocupacional da Universidade Federal de Pelotas. Queria agradecer
imensamente a presença de vocês. E primeiro começar do iniciozinho. Por que escolher terapia ocupacional? Deixo a palavra aberta aqui. Bom, aí que está uma grande questão, porque eu acho que a gente sempre pensa que somos nós que escolhemos, mas eu acho que no caso da terapia ocupacional, ela que no final acaba escolhendo aquela pessoa. Às vezes ela entra na vida da gente por um acaso, por um incidente, por uma coisa que a gente não imagina, né? E acaba que a gente estuda, vê um pouquinho e acaba se apaixonando pela profissão. Eu queria fazer fonoaudiologia, medicina, mas vê a TO e aquilo nos chama como uma força que a gente acaba entrando nesse mundo, né, Larissa? Como é que foi a tua história? Porque agora tu, né, das aulas, ministras aulas. Como é que foi a tua entrada? Assim? Bom, a minha história na terapia ocupacional, né, a escolha pela profissão, né, foi muito por ter uma prima que fazia fonoaudiologia na época, né, e ela me disse assim, olha, eu acho que tem um curso que tem tudo a ver contigo, né, tu gosta de fazer tudo, tu é criativa, eu acho que esse curso é parecido contigo, quem sabe tu dá uma estudada. E aí meu pai trouxe um daqueles guias de estudante, e aí eu fui pesquisando, aí eu dizia, não, isso eu não quero, isso eu não quero. Quando chegou terapia ocupacional e eu vi esse envolvimento com outros elementos da vida cotidiana, eu disse, é aqui que eu me instalo. Então foi assim que eu iniciei, né, o curso de terapia ocupacional. E tu fizeste o curso aqui não, né? Não, eu fiz o curso em Porto Alegre. Tá. Curso... Até porque aqui ele é bem recente, né? A gente tem atualmente 4 cursos no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Pelotas, a Serra Gaúcha, Santa Maria tem 2 cursos, então é mais ou menos. Eu tenho até um dado que existem 54 no Brasil. É pouco. Isso, é pouquíssimo. 54 no país, né? Isso. E Fábio, como é que chegas ali e resolves? Vou ser um terapeuta ocupacional. A minha história é um pouquinho diferente dos meus professores. Eu venho transferido da fisioterapia. Acabei caindo na terapia ocupacional antes mesmo de chegar à terapia ocupacional. Eu dei dando uma lida, dando uma pesquisada, fui conversar com os professores e coordenadores da terapia ocupacional da Universidade Federal para ampliar um pouquinho mais o meu conhecimento a respeito da terapia ocupacional. Entrei, estou adorando, o curso é extremamente diferente daquilo que eu realmente pensava. É melhor, pelo jeito. Muito melhor, muito melhor. É amplo, abrange todas as áreas, então é um curso, eu sou suspeito para falar, mas é apaixonante. É apaixonante, muito bom mesmo. E aí foi bom já o teu ganchinho. Antes da gente falar mesmo o que é a terapia, né? Muitas pessoas, inclusive eu estava pesquisando, confundem até onde vai a fisioterapia e onde começa a terapia ocupacional ou vice-versa. Como é que se dá isso? Tá. Essa confusão ela não acontece à toa. O que acontece é que as duas profissões nasceram juntas, né? As duas profissões nasceram no pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, com a função de pegar aquelas pessoas com alguma sequela de guerra, ou física, ou mental, pegar aquela pessoa e devolver aquela pessoa com a sua capacidade para voltar a trabalhar e a cuidar da sua vida, né? Então, ficou... né, as duas nascem juntas e depois elas se dividem. A fisioterapia fica mais voltada para a questão motora, do movimento do corpo em si, e a terapia ocupacional vai começar a se preocupar como o sujeito vai conseguir fazer as suas atividades, né? Então, como aquela pessoa que sofreu um derrame cerebral, né, que se fala, o AVC, vai conseguir recuperar o movimento daquele braço, né? Aí é o fisioterapeuta. Mas como aquela pessoa vai tomar um banho sozinha, sem aquele braço que agora não está funcionando tão legal assim? Legal. Então, ele trabalharia também mais com a parte mental. Também, né? A gente trabalha com o sujeito na sua integralidade, né? A nossa questão principal, né, da terapia ocupacional é que a gente estuda a ocupação humana. E estudar a ocupação humana é poder pensar
que o sujeito é um contínuo de atividades. A gente acorda e até a hora que a gente vai dormir, a gente está o tempo todo realizando coisas e atividades, né? Então, qual é a relação do sujeito, né, com as atividades de cotidiano, que entra o que o Rodrigo falou da questão da funcionalidade, né, para escovar um dente, pentear um cabelo, né? Que pra gente, às vezes, não, passa desapercebido, né? Tu não sabe, tu não se dá conta, porque é tudo automático. E aí, quando acontece algum problema, porque não é... porque vocês, é bem abrangente, né? Estava vendo... e também depois tem terapia de idoso, terapia de infantil. E é para pessoas que, por exemplo, vão ficar para sempre com aquela doença, ou as que estão passando por uma dificuldade, seria isso? Ou pela prevenção também, né? Pelo viés da prevenção. Por exemplo, se a gente for trabalhar, né, com jovens e adolescentes em comunidades, a gente vai poder trabalhar a prevenção ao uso de drogas, prevenção e promoção da saúde nesse âmbito, a violência, risco e vulnerabilidade social. Então tem toda uma outra... Nossa, é um campo enorme. É um campo muito grande. Essa dificuldade muito assim dos teus focar, né, naquilo que... As pessoas confundem muito com somente reabilitação física. Sim. Entendeu? Há uma grande confusão por parte da população da nossa sociedade com relação à terapia ocupacional. E ela não é só relacionada à reabilitação física, é a reabilitação social, é o psicológico, é o biológico. Então, a terapia ocupacional é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. E só agregando como o professor Rodrigo falou, a gente devolve essa pessoa, dentro do que for possível, para o cotidiano dela, para a integralidade dela. Quando não possível, a gente tenta amenizar esse procedimento. É uma inclusão social, exatamente, né? Exatamente. Nossa, muito bom. Na verdade, o objetivo central de um terapeuta ocupacional é fazer com que aquela pessoa seja o mais independente possível dentro das condições que ela tem. Às vezes, a vida nos traz situações transitórias. Né? Por exemplo, adoecemos mentalmente, passamos por um período perturbado e depois nos recuperamos e voltamos a ser o que era antes. E tem momentos, tem situações que não são transitórias, né? Uma pessoa sofre um acidente de carro e amputa um braço, por exemplo. Como é que essa pessoa vai ser o mais independente possível, apesar da deficiência que ela tem? Né? Então a nossa função é muito essa, tratar o sujeito pensando na sua autonomia e independência. E acredito que tratando muito totalmente o lado psicológico, vocês têm que trabalhar muito porque são situações difíceis. Eu diria que todas são difíceis. Claro que a prevenção não. As outras... Se a gente for parar para pensar, eu gosto muito de usar o exemplo, né? O que a gente precisa para escovar um dente? Né? Então, se a gente fizer essa reflexão, a gente vai ver que a gente precisa desde movimentos, né, de membro superior, né, que envolve musculaturas, uma série de outras coisas, mas antes disso, a gente vai trabalhar a psique humana mesmo, né? O sujeito, há um desejo de escovar um dente? Qual é a necessidade que esse sujeito tem? Né? Eu estou dando um dos exemplos. Né? A gente poderia citar outros também. Quem procura, já que tu dissesse um desejo, quem procura o terapeuta? Geralmente é a família ou... Porque a gente tem aquela coisa que se tu não queres, não adianta. Isso em qualquer coisa, né? De repente tu é um alcoólico, usa outro tipo de droga, e se tu não quer te recuperar, não adianta nada. Quem é que procura? É a família ou tem casos que é a própria pessoa que vai procurar essa... Eu acho que existe um pouco das duas coisas, a demanda espontânea, né? A família, né? E os serviços de saúde ou os profissionais da área da saúde que atuam diretamente com terapeutas ocupacionais. Que aí vão indicar, vão indicar, olha, aquele caso, o sujeito sofreu um AVC, tá difícil para ele cozinhar, ele não consegue sozinho. Exato, ele não tá conseguindo cortar uma cebola para fazer um bife acebolado. Sim. Então, a gente cria algumas adaptações para que aquele sujeito execute essa função de uma forma independente, como o Rodrigo falou. Uma situação interessante da gente pensar é que
as pessoas elas não sabem que tem esse recurso muitas vezes, né? Não, eu acredito que não. Né? A terapia ocupacional, ela ainda inclusive, não aparece... Inclusive, até já te cortando, quando eu iniciei o programa, eu fiquei pesquisando e fiquei maravilhada. Porque a gente escuta muito a fisioterapia. Isso. Muito. Isso. Muito. E acredita muitas vezes que o terapeuta ocupacional nem teria uma faculdade. Passa muito por isso. Eu costumo brincar, fazer uma brincadeira assim, de que a terapia ocupacional ela é invisível porque o cotidiano é invisível. A gente não para pensar o nosso cotidiano, a gente só vai parar para pensar na importância que é escovar os dentes sozinho quando acontece alguma coisa que nos impede de ter essa autonomia, né? Então as pessoas elas desconhecem que elas têm essa possibilidade de ir além daquela limitação que ela possui, junto com o profissional dessa categoria, né? E para ter assim, para ser um terapeuta, porque antes de começar o programa a gente até brincava aqui, até para soltar vocês e tudo, em relação a qual é o perfil do terapeuta? Existe isso, assim, porque às vezes, não sei se pode se dizer isso, existe um perfil para ser terapeuta? Porque acredito que tenha que ter muita paciência, criatividade, não sei, pelo que eu pude observar, ler, assim. Muitas habilidades a gente aprende durante a faculdade, né? Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu queria ser terapeuta ocupacional, mas eu não sou tão criativo. A faculdade vai possibilitar que a pessoa experimente o desenvolvimento, disciplinas, claro, de recursos terapêuticos, onde a pessoa vai aprender, né, a trabalhar com atividades. Na minha opinião, eu não sei, né, porque na verdade a gente não pode falar de perfil, são perfis até pelas várias áreas. Sim. Mas o que eu entendo para mim é que a pessoa tem que ser sensível ao outro. Isso não dá para não ser. Você tem que ser Você vai trabalhar com vidas, né? às pequenas coisas. Você tem que gostar de gente. O mais difícil é de você valorizar aquela pequena coisa. Eu acho que são a valorização das pequenas atividades do cotidiano. A gente é muito minucioso, né, quando a gente vai desenvolver um projeto terapêutico singular, voltado para uma determinada área. Por quê? Porque vai envolver uma série de elementos e que de uma atividade que a gente fizer, como por exemplo, fazer um sanduíche com um sujeito que está com uma mão cortada. Não sei, talvez com o túnel do carpo. O que né? é isso? É uma complicação. É uma complicação, claro. Síndrome do túnel do carpo. É uma complicação que dá nessa região e que impede as pessoas de fazerem esses movimentos. Não tem essa compreensão palmar, tá? Então, assim, quando a gente vai realizar essa atividade, a gente vai trazer todos esses elementos de uma forma bem complexa. Desde ir ao supermercado, escolher qual é o pão que o sujeito gosta mais. Ele gosta de presunto, de queijo, tem uma marca específica. Ele vai conseguir manusear as moedas. Ele vai conseguir manusear as moedas para pagar o pão. Receber o troco. Ele sabe receber o troco, não. Até chegar à confecção do sanduíche. Então, é um processo. Sim, ele conseguir colocar na boca o sanduíche. Exato. Também, né? Também. Tá, e aí, como isso só para agregar o que o professor Rodrigo falou, nós tivemos o estágio semestre passado com ele, nós tivemos uma situação que... É legal dar uns exemplos. É bom, interessante, porque uma colega nossa teve uma atuação com um dos pacientes e no término do horário do estágio, chegou para a supervisão com o professor Rodrigo e perguntou, mas professor, eu acho que eu não fui terapêutico, como é que não pode? Eu não vi nada terapêutico nisso e não sei. Aí ele perguntou assim, tu satisfez a vontade daquela pessoa? E a pessoa, a pessoa se satisfez com aquele pequeno gesto, com aquela pequena atitude, com aquela pequena intervenção daquela aluna. E aí ela fez assim, ela refletiu, ficou uns segundos refletindo. Pois é, professor, o senhor tinha razão. Então, o interessante na terapia ocupacional é que a gente, às vezes, intervém e não se dá por conta que fez isso. Que foi benéfico aquela intervenção daquele aluno profissional, né? Então, a profissão, ela tem muito isso. Ela engloba muitas coisas durante o cotidiano das pessoas que vêm até nós. Nós, como alunos,
e os professores que nos dão todo o suporte para que a gente tenha uma boa formação. É muito interessante, essas coisas acontecem na nossa vida acadêmica, e a gente não se dá conta. Até porque, pelo que a gente estava falando também, são situações que passam tão desapercebidas, né? A coisa de levantar o copo, de tomar água, né? É tudo automático. Só para exemplificar um pouquinho mais, com relação à fisioterapia, que a fisioterapia vai realizar um movimento. Então, nós vamos realizar um movimento, mas com um destino, que é levantar esse copo e levá-lo à boca, entendeu? Com o objetivo de saciar a sede. Com uma função. Com uma funcionalidade. Com uma função. E uma referência, né, que a OTA, ela vai trazer, que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar em 8 áreas de ocupação humana, né, que seria as atividades instrumentais de vida diária, as atividades de vida prática, né, o descanso e sono, atividade de lazer, educação, trabalho, o brincar e participação social. Então a gente atua nesses âmbitos, né? Nessas esferas. E aí dessas esferas existem grandes ramificações. Não, já são 9 esferas abrangentes. Muito abrangentes e com as suas particularidades, né? Dentro de cada uma delas. Vamos para uma aguinha? Vamos lá. lá. Já estamos no intervalo. Olha só. A gente vai para o intervalo, depois continuamos a falar sobre terapia ocupacional. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o segundo bloco do programa e maquiagem, culinária e robótica. Essas são algumas das atividades utilizadas por especialistas em reabilitação para propiciar melhoria na qualidade de vida de pacientes que sofreram acidentes e ficaram com sequelas. A
A gente vai assistir agora uma reportagem lá de São Paulo que é bem interessante. Tudo pode se transformar num grande aliado na hora da reabilitação, como os talheres adaptados, o espremedor de frutas e até uma simples vassoura. Júlia tem 11 anos e perdeu o movimento das pernas por causa de um problema na coluna. Chegou com várias limitações que são superadas a cada sessão. Muitas coisas que ela não fazia antes da cirurgia, agora está fazendo. Tipo, em 4 dias de fisioterapia ela já ficou de pé. Já colocaram as talas nas pernas, já ficou de pé. Já está com força, fazendo exercício de tudo. Uma outra atividade da terapia ocupacional que parece simples, mas que ajuda muito na recuperação dos pacientes, são os treinos com maquiagem. Isso mesmo, a cada pequeno movimento, uma conquista, que ajuda também a elevar a autoestima. Vanessa sofreu um acidente de carro há 4 anos. Ela ficou sem o movimento das pernas e dos braços. Apesar das dificuldades, não perdeu a vontade de viver. Tanto fazer uma maquiagem, comer sozinha, escovar os dentes, são coisas que parecem ser simples, mas na verdade são coisas muito complexas para quem não tem o movimento perfeito das mãos. Atividades gratuitas que são feitas na rede de reabilitação Luci Montoro, um projeto do governo do estado que conta com 18 unidades. Nesta, que fica no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, a capacidade de atendimento é de 150 pessoas por dia. São pacientes que têm sequelas de doenças neurológicas, como, por exemplo, lesões na medula e ficaram com tetra ou paraplegia, sofreram lesões no cérebro, ou no encéfalo, como sequelas de derrame ou de trauma crânioencefálico, e amputações. Isabela bateu a cabeça em um acidente de moto e ficou por 40 dias em estado de coma. As chances mínimas, os médicos falaram, de sobreviver. A partir daí começou toda aquela luta para mantê-la viva, sem saber das consequências futuras do acidente. Hoje, cortar uma fruta já é um grande avanço. A força dela não é como era antes, então ela tem que reaprender a usar a força, reaprender a usar a mão para conseguir executar a tarefa. Ela está tendo perspectiva de voltar a fazer faculdade, de voltar a dirigir, enfim, de ter uma vida normal. Aqui é muito bom que a gente cria mais independente. Ela é muito importante para mim, né? Minha vida, né, filha? E às vezes a gente reclama por qualquer coisa, né? Não é fácil. Ainda bem que tem ajuda de terapeutas ocupacionais. E a gente até exemplificou, que vocês já tinham falado até na maquiagem e tudo, que pra gente, né, vai ali, vai rapidinho, fazendo 5 minutos, nem se dá conta, assim, dessa dificuldade. E no intervalo a gente conversava, que eu fiquei indagando aqui, né, que os bastidores é que são legais, assim, se pudessem mostrar os bastidores é que são legais. Para vocês fazerem esse tipo de trabalho, não é tipo, eu vou lá, faço um dia e vou embora. Existe um comprometimento de, não sei se meses, semanas com aquela pessoa. Como é que se dá isso, assim? Eu acho que é feito um planejamento, né? É feito esse projeto terapêutico singular, né? Com perspectivas de resultados, né? E aí se desenvolve um trabalho de acordo com os acontecimentos. Às vezes a gente prepara uma atividade para desenvolver com um usuário ou com um paciente ou com um cliente e a gente chega lá e ele está numa outra condição. Então a gente precisa ter algumas cartas na manga que é para ajustar, né? Ou para também favorecer a necessidade que o sujeito chega até nós, né? Porque às vezes eu estou pensando num projeto terapêutico para ele, né, focado para pentear um cabelo e tomar um banho com maior independência, e ele está chegando com uma demanda familiar de uma situação que aconteceu e eu vou precisar acolher essa demanda, né? Então aí a gente vai construindo, né, esse processo. É curto e longo prazo, né, Rodrigo? Acho que a alta do paciente é algo muito complexo de entender. Porque tem pacientes que estão passando por situações transitórias. Como a gente e aí vai ficar com a gente o quê? 2 meses, 3 meses, até 6 meses, deu alta, ok. E tem pacientes que vão precisar de um acompanhamento por toda a vida. Né? Então o que vai dizer, na verdade, é o paciente e a situação que ele experimenta naquele momento.
né? A gente pode pensar uma criança com paralisia cerebral que vai precisar de acompanhamento por toda a vida, né? E uma pessoa com síndrome do túnel do carpo que vai precisar de algumas sessões, né? Para voltar a... Vou até explicar para quem ligou a TV agora, sintonizou na internet. É quem tem um probleminha aqui no punho. No punho que não consegue firmar a pessoa reaprende a fazer as suas atividades sem lesar mais o punho e já recebe a alta. Mas vai depender... Vai depender de cada caso, né? Todo o planejamento, como a professora Larissa falou e o professor Rodrigo, não é uma fórmula de bolo, como se diz. Cada caso é um caso. Cada caso vai demandar o tempo necessário para que ele possa recuperar as suas atividades. Então, pode ser transitório, pode ser permanente, como pode ser muito rápido. E objetivo. O que a gente precisa mesmo é respeitar os processos terapêuticos das pessoas. Cada um tem um tempo, né? E respeitar esse tempo é construir gradativamente aquele nosso objetivo maior, que é adaptar um carro ou para aquela pessoa dirigir, por exemplo. Né? Então... Tá, e aí, por exemplo, as pessoas estão nos assistindo e tem alguém conhecido, algum familiar, né, algum amigo, alguma coisa que tem algum tipo de problema, né, de situação. Como é que elas conseguem chegar até um terapeuta ocupacional? Bom, a gente está tão sintonizado. Já só no olhar, assim. Bom, na minha opinião, o acesso ainda é um pouco restrito, porque temos uma sociedade com uma demanda muito grande e, como você mesmo disse no início do programa, são pouquíssimos cursos para um país da dimensão que o Brasil tem, né? O que a gente tem lutado, principalmente aqui na região de Pelotas, é que para inserir esse profissional no SUS, no Sistema Único de Saúde. Ou no SUS? Porque é o jeito que as pessoas vão ter de acessar esse profissional de forma gratuita e com qualidade, não é mesmo, Larissa? Isso. Hoje não teria hoje a gente tem um terapeuta ocupacional no INSS, né? Temos um terapeuta ocupacional no Hospital Escola, né, no Hospital Universitário, HE, né? E temos um no Santa Casa também. Temos um no Santa Casa também. E é isso. Em cada lugar. Né? Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem, como eu e o Rodrigo estamos vinculados ao Conselho Municipal de Saúde, então a gente vem batalhando para que a terapia ocupacional se consolide. O que temos de resultado, né? Há 15 dias atrás aprovamos, né, no Conselho Municipal de Saúde, junto ao pessoal, à Gestão Municipal de Saúde de Pelotas, um projeto do NASF, né? E esse projeto já tem 5 vagas para terapeutas ocupacionais. Que vão atender no SUS de Pelotas. Que vão atender no SUS de Pelotas. Então, como o curso, né, é novo, né, vai fazer 5 anos, então a gente ainda tem que minar esses campos e o mercado de trabalho para que a gente possa atender as diferentes necessidades, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva, né, os cadeirantes, um sujeito que sofreu AVC, um usuário de álcool, crack e outras drogas, uma pessoa que tem sofrimento psíquico grave ou persistente, uma criança autista, isso aí seria também. Exato. Então é um campo amplo de atuação. E profissionais que atendem privado, né? Exato. Também, que é uma outra forma de acessar o atendimento. Tem atendimento privado. Sim, planos de saúde. Não, porque é o cúmulo absurdo. Isso. Eu confesso que quando chego a Pelotas e me deparo com uma cidade que tem 350 mil habitantes e tinha um terapeuta ocupacional, eu me assusto. Porque eu chego de Porto Alegre ou de outras cidades que a terapia ocupacional está dada, né? Ela já está, né, num crescer, né? Então a gente... Que essa falta, que de repente seria uma falta de conhecimento? Não, eu acho que assim, os cursos que foram criados no Brasil de terapia ocupacional, eles foram estratégicos por região e por demanda. Então, muito provavelmente o curso criado aqui na região de Pelotas, ele vai atender essa região que é extremo sul aqui?
É, a região sul. Região sul, né? Que acolhe lá 28 municípios de áreas. Quem trouxe a profissão para o Brasil foi a Organização das Nações Unidas, foi a ONU, né? Foi a ONU. Que trouxe a fisioterapia e a terapia ocupacional para montar o primeiro centro de reabilitação da América Latina, que foi junto com a USP em São Paulo. Então eu acredito que os cursos tenham se concentrado mais no Sudeste, né? E no Sul, e Nordeste, Norte, né? Eles ficaram mais defasados. Exatamente. Tá, e o curso de quanto tempo é? Quantos anos é? 4 anos. Na universidade. 4 anos. 4 anos, é integral, né? Integral, estágio. Tem aulas e estágio. É muita aula prática, né, Larissa? Muita aula Porque prática. é fazendo que se aprende, não tem Exatamente. outra alternativa. Assim, uma vez a gente conversando, tu me dissesse que tu tem um paciente até sem visão. Como é que se dá... Como se dá essa inserção? Como é que se trabalha com uma pessoa cega? Ou com pouca eu acho que vai depender da necessidade dela, né? Eu, por exemplo, me deparei, né, com uma situação há muitos anos atrás que me emocionou muito, né, e que foi a primeira vez que eu parei para pensar, né, sobre a questão da deficiência visual antes mesmo de entrar no curso, né? Eram 2 pessoas que estavam na beira do Guaíba para assistir o pôr do sol, né? Um era cego e o outro provavelmente era acompanhante. E a pessoa que estava junto com ele estava descrevendo o pôr do sol. Então, vai depender da necessidade. A gente pode trabalhar com crianças cegas, bebês, estimulação, integração sensorial. Tem vários métodos para desenvolver. E é diferente também do que ficou cego e do que nasceu cego. Exatamente. O ponto de partida seria a forma que o sujeito relaciona com a sua deficiência. Exato. Então, o primeiro ponto, porque não tem como eu entrar com um tratamento de reabilitação se aquele sujeito ainda não está pronto para aquele tratamento. Sim, isso em qualquer reabilitação, em qualquer caso. Em qualquer caso. E vocês encontram muito isso? Muito. Essa dificuldade, muito de aceitar? Muito. Eu só para pegar aqui a É, fala do professor, nós temos essa dificuldade, a gente consegue enxergar bem isso nos estágios. Porque quando nós começamos a possuir um pouquinho de vínculo, que é uma coisa que demora, né? Um vínculo não é do dia para a noite, acabou o estágio. Então, são 6 meses, por exemplo, né, de estágio com aquele paciente. Então, é um processo longo, né? Como o professor Rodrigo falou. Elaborar luto, né? É todo um trabalho complexo em cima disso, que as pessoas não têm essa noção. Nós temos essa noção quando entramos no curso, quando entramos na profissão. Então, é um processo longo, dependendo do caso. E nesse processo de visão, caso haja aceitação dessa pessoa, é trabalhar vários fatores, autoestima, integração sensorial, como a professora Larissa falou, trabalhar as outras sentidos, o olfato, a audição, o paladar. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar outras coisas, apurar outros sentidos. Você já imaginou como um deficiente visual faz para se vestir combinando cores? Porque pra gente é muito fácil isso. A gente sai de casa, né, combina uma calça e uma camisa de cores que se relacionam bem e sai para trabalhar. E a pessoa com deficiência de repente visual, botar né? alguma coisinha. A gente também cuida desse cuidado. Como é que essa pessoa vai identificar as roupas? Como é que ela vai escolher essas roupas pela cor? Né? Então tudo isso faz parte do processo. É detalhe por detalhe, é uma construção. E se a gente for pensar em acessibilidade, a gente tem que sensibilizar a população, por exemplo, para pessoas com deficiência. Qual é o acesso que elas têm? Como elas vão escolher? Atualmente, as pessoas elas são dependentes de alguém para ir numa loja de roupas e escolher a cor. Elas vão tocar a textura, elas vão sentir. A sociedade não está preparada, né? E aí a gente vai entrar numa ampla discussão de poder pensar que tem muitas pessoas que usam vagas das pessoas com deficiência para estacionar o seu carro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para poder
incluir essas pessoas efetivamente na sociedade. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está fazendo um trabalho agora vinculado à UFPEL e um trabalho vinculado ao FRJ e à URGS, que é um trabalho de acessibilidade cultural. Né? Se a gente for parar para pensar historicamente, como que os cegos visitavam museus? O que eles viam em museus? Eram espaços grandes, espaços abertos e sem sentido nenhum. Agora isso é feito, né? Algumas então agora, exato. Então agora a gente faz, exato, se faz então obras, se replicam obras táteis para que eles possam sentir, né? Tem um médico muito famoso em São Paulo que teve na semana acadêmica, né? Que mostrou a impressão em 3D do ultrassom. Então as mulheres grávidas, cegas, podem sentir que filho vai vir ao mundo. Então assim, isso. Não, e é uma caminhada muito grande, porque não existe uma inserção para pessoas da terceira idade. E que o Brasil já caminha para mais da metade, né? E longevidade também crescendo. Se já ainda não existe para idosos, o que dirá para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Né? Pessoa idosa trabalhar muito a prevenção e a promoção da saúde. Muito, 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 muito. O idoso que hoje tem alguma pequena dificuldade de cotidiano lá no seu território, ele pode ser o idoso institucionalizado daqui 10, 15, 20 anos. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Assim. Vocês têm também um trabalho em termos assim da luta antimanicomial, né? Que vai render um outro programa, mas vamos dar umas pinceladinhas aqui. Vamos. Como é que se dá isso? Como é que vocês veem... no momento que acabaram casas, manicômios, essas pessoas elas ficaram assistidas? Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho de formação acadêmica. A minha formação foi toda voltada para a área da saúde mental. Eu sou militante da luta antimanicomial desde que eu entrei na faculdade, né? Eu não acredito que o tratamento dentro de um manicômio ele possibilite a pessoa a realizar essas atividades de cotidiano que são tão singulares, que são tão identitárias, né, no seu percurso. Então, assim, como que um sujeito em isolamento, sem acesso à sua família, sem acesso a uma fotografia de um familiar, sem acesso às suas roupas, sem acesso à sua própria identidade, né? Como uma pessoa vai se reabilitar nesse processo? Eu acredito muito, acho que a gente tem muito ainda a construir, mas eu acredito numa sociedade sem manicômios e uma sociedade que sim aceite as pessoas nas suas diversidades. E aceitar as pessoas nas diversidades é construir junto com profissionais, né, um acompanhamento terapêutico qualificado que possa estar auxiliando, facilitando esse sujeito dentro dos seus aspectos sociais, biológicos, culturais, socioeconômicos. Né? Então eu acho que assim, o tratamento em instituição total, que eu chamo que é a instituição fechada, ele não possibilita, por exemplo, para a terapia ocupacional, trabalhar com as questões da sua identidade, das suas coisas da sua casa. Pessoal, né? Individual. Você consegue te imaginar dentro de um manicômio sem a sua roupa, sem a sua identidade? Na reportagem no São Pedro, quando ele estava na atividade. Exato. É minha favorita. Então, as pessoas nuas. Isso. Há quantos anos isso? Uns 10 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. E hoje a gente tem um retrocesso, né? Triste. No estado do Rio Grande do Sul, hoje a gente tem um retrocesso e um fortalecimento da gestão atual, estadual, no fortalecimento dos manicômios, né? Então, eu acho que a gente tem que ter... Pelotas, por exemplo, tem uma rede de atenção psicossocial que, se não me engano, é a maior rede de atenção psicossocial do Brasil em proporção de habitante. Então, o que acontece que as pessoas ainda internam em hospitais psiquiátricos? Esse é um questionamento que me vem muito, assim, desde que eu cheguei aqui, né? E que nós vamos deixar nós vamos fazer um outro programa em cima disso para responder essas perguntas, debater, porque esse assunto é muito importante. A gente vai para um intervalinho.
o último do nosso programa. Vai lá tomar uma aguinha e volta já já. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson? Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get it! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre terapia ocupacional. Vamos voltar então um pouquinho para o tema mais específico da terapia, já que a gente está indo para o final. Me chamou bastante atenção 2 tipos de terapia. Terapia para idosos e terapia infantil, né, pediátrica para crianças. Como é que se dá essa terapia para idosos, assim? Não sei se o Rodrigo poderia falar. Quando a gente pensa idoso, envelhecimento, a gente tem que pensar que naturalmente, né, a idade nos traz algumas dificuldades. Mesmo a gente achando que não. Mesmo faz parte da vida, né, viver algumas limitações proporcionadas por um corpo que está envelhecendo ou já envelheceu, né? Então, muitas vezes a gente percebe que os olhos não funcionam mais direito, né? Os ouvidos, tem uma dificuldade com o equilíbrio, são coisas da vida mesmo, né? Então, os idosos são pessoas que naturalmente vão vivenciar esse processo de limitações cotidianas. E a terapia ocupacional trabalha principalmente para prevenir um agravamento desse processo, ou então para tratar um processo que já foi agravado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa doença de Alzheimer, né, que é uma doença, né, que atinge o sistema nervoso central e que debilita muito o sujeito, né. Já tem um estudo que mostrou que a terapia ocupacional é tão quanto eficaz como um remédio, né. O sujeito que tomou só o remédio, o sujeito que fez terapia ocupacional, os dois tiveram o mesmo efeito no sentido de retardar, né, o agravamento do Alzheimer.
Por sinal, você está convidado, porque o dia 21, que é o Dia Mundial de Combate, de Controle ao Alzheimer, eu vou fazer um programa sobre o Alzheimer. Que legal. Já está convidado, já estão Tá convidados. Não, falando sério. Sim. Tá, Então, e aí, né, tá, aí o que foi a gente comprovado que juntos dois tratamentos. O que a gente tem que pensar é que o legal é não deixar aquele idoso se agravar. Exato. Então, trabalhar deixar aquele idoso ativo, né? Então, um terapeuta ocupacional avaliar se aquele idoso tem uma organização para continuar cozinhando, para continuar passando uma roupa com segurança, Claro. que é importante, né? E aquele idoso que não consegue ter contato com o profissional para otimizar as potencialidades que ele ainda tem, né? As atividades que ele ainda pode fazer. Aí as pessoas devem estar se perguntando do outro lado, como eu estou me perguntando aqui, como seria bom se todo mundo tivesse acesso, né? Porque as pessoas devem estar perguntando. E aí? E aí? É muito complicada a questão do acesso, Não, né? Porque tu conhece, assim, na família já muitas pessoas, o que dirá fora de amigos, de gente que tu conhece, que precisariam, que... Até como nós falávamos no primeiro bloco a respeito da falta de conhecimento por parte da população sobre a terapia ocupacional, vem agravar isso. Porque as pessoas já não têm acesso às outras profissões, às outras especialidades, medicina, fisioterapia, nutricionista, várias outras. Sim. Quem dera terapia ocupacional. Então, nós estarmos agora Parece ser um luxo. Entendeu? Hoje, no Brasil, sim. Hoje, No Brasil, sim. No Brasil, sim. No Brasil, sim. Tu fala a palavra exata. É isso. No Brasil, terapia ocupacional ainda é luxo. Não, até eu vou falar, porque assim, ó, eu convivi com, vou te dar um exemplo meu. Minha avó faleceu com 96 anos. E, tipo, quem que tu coloca pra dentro de casa? São pessoas cuidadoras, que se dizem cuidadoras. Que dão comida na boca. Que não estimulam nada, ou que ficam sentadas ali escutando o rádio, que nem conversam com a pessoa. E que muitas vezes tu paga horrores que poderia pagar um profissional, um terapeuta ocupacional. Para estimular, ao invés de dar comida na boca da pessoa, estimular que ela mesma faça isso. Exatamente. A fazer, a conseguir caminhar, vamos tentar levantar, já tá na cama. Não, mas vocês começaram a falar e me veio assim, né? É, por aí. A gente tinha 3 pessoas em 3 períodos diferentes. Isso a gente conversa, a maioria das pessoas fazem isso. É uma coisa louca. É extremamente importante se ver no outro com aquele problema. Com certeza. Porque aí tu vai ter um pouco mais de autoestima para aquela pessoa. Então, isso é o que a gente chama de empatia. Empatia, Ser né? empático com o outro. Exatamente. Né? E o que vai ser e isso é muito difícil de te ver no lugar do outro, né? Então, isso dentro da terapia ocupacional, dentro dos estágios, a gente consegue notar, consegue observar com os meus colegas de estágio, que isso acontece muito frequente com os colegas. E na formação, eles já entram no lugar do outro. Porque, por exemplo, nós produzimos oficinas com os nossos alunos que eles têm que tapar a visão. Perfeito, exatamente. Tapar a visão. Claro. Vamos fazer uma salada de fruta sem usar os olhos, né? Como é que eu vou manejar aquela face? Como é que eu vou saber que ele... Coloca aquela fruta colocar no lugar. Então, para eles irem sentindo, né? E construindo essa habilidade de desenvolver uma empatia, de se colocar no lugar do outro e imaginar as possíveis estratégias para lidar com aquela dificuldade. Daí, no início, quando eu perguntei também, tem que ter um perfil. Tipo, tu tem que gostar de gente. Muito. Tu tem que ter paciência. Paciência, porque ainda mais com idosos é muito complicado. Exato. A gente sabe que é muito complicado. Persistência, criatividade. Claro. Eu acho que a pessoa... o principal perfil, né, que eu sempre digo do terapeuta ocupacional é olhar o sujeito como se estivesse se olhando. Acreditar que dessas limitações existem inúmeras habilidades a serem descobertas. A gente pode ver um sujeito que perdeu uma função de membro inferior por um acidente de carro, mas o cara toca violão divinamente. Então, o que a gente pode produzir e potencializar através de...
né? Então, por isso que as pessoas dizem muito assim, o terapeuta ocupacional ocupa as pessoas. Sim, porque já... Aí eu digo assim, o terapeuta ocupacional evoca a ocupação de si para a autonomia. Então é um pouco mais profundo. E por exatamente termos essa visão é que muitas vezes conseguimos enxergar possibilidades onde ninguém ou a maioria das pessoas enxergam. Então a gente vê aquele idoso acamado, que não consegue fazer mais nada, que já passou por todos os médicos, não dá. Chega o terapeuta ocupacional, ele vai conseguir encontrar alguma habilidade, alguma situação que aquele sujeito ainda dá conta de produzir sentido para a vida, porque isso é o importante. Ressignificação, né? Do processo de vida, fabricação de novos mundos e de construção contínua da forma, que, se dá da forma que eu consigo dentro daquelas limitações. Isso é o mais importante. E os familiares às vezes eles dizem assim, mas o fulano não faz nada. Sim. Aquilo que ele está produzindo ali no setting terapêutico vai ser levado para dentro de casa ao longo do período, quando ele introjetar que aquilo realmente faz sentido, que evoque o sentido, né? Porque o terapeuta ocupacional, ele tem o papel, né? O perfil do terapeuta ocupacional, ele tem o papel de emprestar o desejo. Né? Quando não tem desejo. Quando não tem desejo. Então a gente empresta o desejo para o outro, muitas vezes utiliza do nosso próprio corpo, até que ele consiga ser desejante a fazer aquilo. Sim, se sentiu assim que ele descubra os seus próprios desejos, né? Sim. Ou que ele descubra os seus próprios desejos e habilidades. Muito legal isso. Muito legal. Não, e é uma profissão assim que realmente ela teria que estar presente em N lugares, porque é uma profissão primordial, necessária, Saiu eu acho que foi a Organização Mundial de Saúde que saiu que entre as 10 profissões mais importantes, né, no século, a terapia ocupacional sai como a primeira profissão. Por quê? Porque as pessoas têm realizado as suas atividades de uma forma automática, mecânica. Elas não sentem mais aquilo que elas fazem. Se eu uso todos os dias com o meu carro, eu ando pelo mesmo percurso, e um dia eu tiver que ir para um outro lugar nesse mesmo horário, muitas vezes eu posso me perder e ir lá para aquilo. Eu digo, o que eu estou fazendo automático? Porque a atividade não foi feita de forma consciente. Exatamente. As pessoas estão perdendo a consciência sobre as atividades que elas fazem. E aí as pessoas se pegam muitas vezes deprimidas ou melancólicas porque não conseguem ver sentido, né? Claro, o que dá sentido para o cotidiano é o fazer, né? Se eu não faço de forma consciente, vai chegar um momento que eu vou perder o sentido daquilo que eu estou fazendo. Então é muito importante. Depois dessa, a gente agradece muito a presença de vocês, assim, e eu tenho certeza que as pessoas ali do outro lado vão ficar sabendo, conheceram, quem não sabia que existe terapia ocupacional, terapeuta ocupacional, para que ele serve, de inclusive procurar se está precisando, né, se informar, ir nas universidades, procurar em clínicas, né, profissionais, que existe essa possibilidade, e que a gente espera que a sociedade, os governos tenham essa noção, né? Que a importância. Exato, eu acho que é um papel muito importante que a gente está fazendo de vir aqui falar sobre a nossa profissão, que a gente precisa sensibilizar o gestor de que ele precisa de terapeutas ocupacionais para estar trabalhando com pessoas que têm AVC, que estão confinadas a domicílio. Né? A gente atendeu um caso, né, em estágio de uma senhora que é cadeirante, sofreu 3 AVCs, e ela não conseguia, ela mora no 4º andar, então depende de alguém para descer e subir, não conseguia comer porque o prato resbalava, então a gente fez várias adaptações para que ela conseguisse comer direito, para que ela conseguisse tomar um banho com mais autonomia. Nossa, imagina se sentir de novo um ser humano. Exatamente. Autônomo. Independente. Agradeço imensamente, já estão convidados para os outros programas, depois eu vou telefonar para marcar. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui.
te agradece também por a gente ter conseguido informar as pessoas, né? Porque o objetivo desse programa principal é passar informação, porque eu sempre digo que nada mais triste do que a pessoa que não tem informação e que por causa disso também não consegue fazer nada, não consegue buscar nada, né? Muito obrigada por vocês aí do outro lado também. E o nosso próximo encontro ao vivo na quinta-feira que vem. Até lá!